Podemos dividir a reflexão do evangelho de hoje em três partes. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. Meus irmãos, essa figueira que fica seca após estas palavras de Cristo, esta figueira representa algo muito maior. Antes de mais nada, tenhamos a seguinte certeza: Jesus não está cometendo nenhuma crueldade. Jesus é amor eterno. Está sempre fazendo algo para nos ensinar. Jesus não está amaldiçoando. Inclusive, não era nem tempo de figos naquele momento. A figueira aqui representa o povo de Israel. Um povo que foi instruído no Antigo Testamento para prestar um culto agradável a Deus, inclusive instruído pelo próprio Deus. Entre várias normas e dentre vários ensinamentos, Deus ensinou este povo a abandonar as superstições, abandonar os ídolos e apresentar a esse mesmo Deus um coração bondoso, com frutos de santidade. E aí fica a pergunta: o que são esses figos que Jesus espera de nós? São as nossas boas obras, a caridade, o amor a Deus, por exemplo. Devemos agradecer por tudo, meus irmãos. Receber os dons de Deus e devolver a esse mesmo Deus com gratidão e amor. Eis aí o figo que Jesus tem vontade de consumir. Jesus tem fome de amor, fome de que nós lhe entreguemos tudo e sacrifiquemos as nossas vidas por esse mesmo amor. Mas como isso pode acontecer? Como isso se dá no caso concreto? Por exemplo, no lugar de eu me apegar excessivamente ao corpo e à minha saúde, eu posso entregar a Deus as minhas preocupações sobre esses temas, dizendo: Jesus, eu não merecia ter esse corpo, ter esta vida, estas capacidades, estes dons. Eu vos ofereço tudo e que seja feita a tua vontade. Se fizermos desta forma, percebam, não se está menosprezando o corpo nem a saúde. Mas se fizermos desta forma, estamos sim nos sacrificando a Deus. É isto que agrada ao Santíssimo. Continuando o Evangelho, e os discípulos escutaram o que ele disse, chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Nessa segunda parte, nós percebemos que o que Deus quer expulsar, o que Jesus quer que nós expulsemos, são os vendilhões do nosso coração, os falsos ídolos, tudo e todos, qualquer coisa que deseje ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Jesus, nesta passagem, nesse trecho do Evangelho, encontra no templo um culto interesseiro. Encontra pessoas que não querem realmente se entregar a Deus, meus irmãos,
mas sair de lá lucrando alguma coisa. E isso, meus irmãos, tanto para aquelas pessoas que estavam ali sendo observadas por Jesus, como para nós nos dias de hoje, é uma verdadeira tragédia espiritual. A imagem de Jesus amaldiçoando a figueira, que nós analisamos na primeira parte, significa Jesus rejeitando esse tipo de religião que faz Deus permanecer com fome de figos de amor, de caridade, de entrega, de sacrifício, de louvor. No Antigo Testamento, Deus ensinou a oferecer carneiros, touros e outros animais. Mas o que ele estava realmente ensinando para cada um de nós, para o povo de Israel, que é simbolizado na figueira, era oferecer tudo o que se tem como sacrifício de louvor e de gratidão. Não deixemos Jesus passar fome. Devemos nos oferecer a Ele. Olhemos, meus irmãos, para tudo o que somos e temos e o entreguemos a Deus generosamente. E aí, concluindo, ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Nesta passagem final, fico apenas com a lembrança da regra de ouro do cristão, que inclusive está no Pai Nosso, também está no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se temos a capacidade de perdoar o próximo, se somos misericordiosos em nossa vida, por consequência natural, receberemos esta mesma misericórdia na mesma proporção de nosso Deus amado. Que sejamos ricamente misericordiosos para sermos alvo da misericórdia infinita do nosso Deus maravilhoso, que é amor, piedade e ternura.